a gente estava conversando, né, que a espiritualidade às vezes ela tá presente, mas em determinados momentos a gente tem uma vida racional, cargos, empresa, né? E você falou que tem uma história nesse tipo, nesse nível aí, que você tinha uma profissão muito racional, né? Uhum. E aí, como é que foi essa virada de chave? Tirar o pé de algo de repente num momento para mergulhar numa trajetória espiritualista? Rafael, desde criança eu sou estranha, como a gente brinca, né? Ou normal, porque eu digo que o normal é esse lugar espiritualizado que todos somos, mas, enfim. Mas como eu, filha mais velha, filha aquela que acaba virando arrimo de família, fui assumindo responsabilidades ou querendo ser responsável muito cedo, né? A criança que quer ser adulta muito cedo. E me tornei advogada, né? Foi a escolha de uma carreira, de uma profissão. E isso me levou a ambientes muito masculinos, eu gosto de falar, né, no sentido de que os ambientes para os quais eu fui me embrenhando nessa minha área, que eu fui escolher, né, do direito, me levou para ambientes altamente racionais, tecnológicos, de desenvolvimento, de uh, o espaço, a tecnologia e tudo isso que a gente está vendo se desenvolver hoje. Então, eu também fui, né, adquirindo essa forma de lidar com a vida, de uma forma mais racional. Então, eu fiquei advogada por 26 anos, mas nessa minha trajetória de advogada, eu fui assumindo cargos, né, em ambientes público, privado, ambientes público e privado, mistos aí, né, e, e nesse período, eu estava vivendo realmente na função da matéria, né? Que eu digo que eu estava no materialismo puro, que é muito aquela lógica de eu preciso me estabelecer, preciso ser reconhecida num trabalho, preciso ter um bom cargo, uma casa, filhos, correndo, aquele padrão que eu acho que está no inconsciente coletivo, né? É uma forma de pensamento também que foi criada para manter as pessoas num consumo previamente determinado, né? Porque é mais ou menos como colocar dentro de uma régua e dizer com tal idade eles vão estar fazendo isso, com tal idade isso, vão consumir assim, dentro, né, de classes ou categorias, a depender de onde aquela pessoa nasce, vive, desenvolve. Então, eu estava seguindo, eu acho que esse roteiro que a gente se deixa levar por essa forma de pensamento no coletivo. E aí, essa espiritualidade só aflora de uma forma mais que eu falo, a gente, honestamente, eu acredito que a maioria das pessoas, eu acho que a maioria que esteve aqui já conversando com você, começa numa dor, né? Não é o amor que te leva para esse lugar. São raras as pessoas que, ai, nasci já completamente, né, ligado no amor e o amor é que me move. A não ser que você tenha nascido dentro de algum núcleo que te envolve nessa frequência, nessa constância, a maioria de nós vai pela dor e foi o que aconteceu comigo. Eu, nesse meu processo extremamente racional, eu tive um casamento extremamente difícil. Eu falo que eu tive os meus 7 infernos, né? Eu tive um casamento muito difícil, tive a perda de uma gestação que eu considero que foi a coisa que mais me doeu na minha história, né? Que veio para se despertar. Em seguida, eu perco meu útero, então a possibilidade de ser mãe de forma natural nessa existência já não teria mais. Aí vem decepções com outras relações, decepção no próprio trabalho, no ambiente de trabalho, e até que tudo isso vai virando um grande engodo a chegar mesmo ao fundo do poço, que é, você já não está mais trabalhando com o que você trabalhava, você não se identifica mais com esse trabalho também, né, porque a sua mente, a sua cabeça vai dando um looping, você começa a questionar tudo, você entra no vazio existencial. É aquele momento em que você pergunta o porquê e para que você está fazendo tudo o que você faz. Qual é o sentido real da vida? Por que que eu estou vivendo e sentindo e passando por tudo isso? Tem algo além de pagar conta e ter o relacionamento margarina? Tem algo além disso, né? E isso foi me levando realmente a muita dor, né? Ao ponto de eu desenvolver uma depressão na ocasião, e
enfim. E aí eu comecei a sofrer, sem consciência, obsessões de todos os níveis, obsessões espirituais. Porque eu resumi bem a história, mas esse período da minha vida extremamente relacionada aí à razão, à matéria, e logo que eu tenho a perda da minha gestação, eu despertei em mim uma memória antiga, né, uma primeira memória antiga, uma memória que já tinha sido um trauma e já tinha vivido circunstâncias que precisaria ser resolvida nessa vida. É porque tudo aquilo que você não dá conta no passado, você volta para resolver, né? O karma, explicar de uma forma mais simples. Não é com o outro o teu problema é tu com tu, é você com você mesmo. E você reencarna exatamente para resgatar sentimentos, emoções que estão ainda te mantendo ligado aos sentidos da matéria. E aí essa alma antiga desperta, né? Desperta em memória, e meio que se sobrepõe a mim mesma, né? Então, nesse ambiente racional onde eu estava, ela volta com toda aquela força de energia de mando, comando, de vamos passar por cima de todo mundo, porque o que importa é vencer, e estamos na guerra. E nessa ocasião, essa energia também desperta todos os inimigos que acompanhavam aquela existência, encarnados e desencarnados, porque nós somos um emaranhado, né? Nós estamos vivendo num enteiamento. A gente pode não perceber, mas todas as dimensões estão acontecendo simultaneamente. E aí, quando eu tenho essa queda energética com a depressão e que eu realmente sucumbo aí à dor, às perguntas sem respostas, eu começo a sofrer ataques espirituais de todo gênero. Principalmente à noite, que eu já fazia desdobramento, né, de viagem astral sem saber que era isso, né, e sem acreditar, porque dentro do meu racional, isso para mim era apenas pesadelo, em que pese algumas vezes eu acordar, inclusive, machucada, né, e eu justificava, tô roxa porque eu me bati à noite, né, tô com arranhão porque eu me arranhei à noite, e na verdade eu estava realmente sofrendo todos os tipos de obsessão. Então, quando tudo isso fica muito ruim, que é o momento em que essa obsessão começa, inclusive, a me incentivar, já que não está valendo a pena, vamos terminar com essa existência, eu vou ao encontro da minha espiritualidade nesse momento. Aí eu sou literalmente despertada, né? Não é esse despertar de consciência, tá? É o despertar mesmo, do tipo, oi, acorda. Eu fui literalmente acordada por Vó Maria, que é como ela se identifica, que dentro da Umbanda, ela seria o arquétipo da preta velha, mas ela se apresentou para mim com vestes de madre, né, de freira, sentadinha à beira da minha cama, rezando um terço para mim, olhando profundamente nos meus olhos. E foi o maior amor que eu pude, até hoje, né, eu digo que é difícil descrever um amor igual a esse. Foi a coisa mais incrível que eu senti, que não é um amor que dá para pôr em palavras, é um amor ágape, eu acho que isso é o que mais chega perto disso. Ela não disse uma única palavra, ela rezava um terço, me olhou, mas aquilo de fato me trouxe à luz, me trouxe à tona, né? E aí no dia seguinte, eu brinco que eu fui contar isso para minha psicóloga, ela olhou para mim e falou assim, olha, não tem mais como te ajudar, eu acho melhor você procurar alguma casa espiritual para entender esse processo, esses sonhos, isso tudo que você está sempre me narrando. Por sorte, né? Eu encontrei uma psicóloga que disse isso. E aí, naquela ocasião, Rafael, eu fui a um terreiro de Umbanda, mesmo completamente descrente de absolutamente tudo, né? Inclusive, ao chegar lá, eu detestei tudo. Eu não gostei do cheiro, não gostei de erva queimando, fumaça, que coisa desconfortável, que gente estranha. E aí, quando eu cheguei, os trabalhos começaram a olhar, isso tudo é uma palhaçada, tá todo mundo mentindo, isso é, que preto velho, ali é um cara fingindo com um trimelique, sabe aquela coisa do julgamento mesmo e da crítica, eu estava nesse lugar. E aí eu conto que é a primeira vez que eu botei o pé ali, né, e aí eu fui, quem já foi a Umbandas, enfim, deve saber que existe uma separação geográfica dentro de ambientes, né, de terreiro, que seria o espaço mágico, como eles dizem, né? Tem um espaço onde está o público e um espaço que às vezes é limitado por uma cordinha, às vezes não tem nada, só é ali. Aonde está acontecendo as incorporações, eu digo que a hora que eu pus o pé naquele ponto de energia, realmente tudo
mudou na minha vida, e eu fui recebida por um preto velho, o pai Joaquim, que não me disse uma única palavra, mas eu fiquei 40 minutos sentada junto dele, ele simplesmente rezando os rezos do jeito dele, com cantos, e ali eu lavei a minha alma de séculos, era como se eu chorasse dores que eu nem sabia que eu tinha. E ali começa a minha trajetória espiritual. Eu faço um estudo dentro da Umbanda, eu me desenvolvo dentro da Umbanda. Ali, principalmente Vó Maria é a minha grande mestra. Ela desde sempre me diz, preste muita atenção em tudo o que vai sair da sua boca, que eu vou usar, né? Aqui você não trabalha, aqui ninguém está trabalhando. Aqui todos estão estudando. Por isso que a gente diz que quem trabalha aqui somos nós. E vocês estão tendo a oportunidade de aprender, porque os ouvidos mais perto da minha boca é o seu. Todos que sentarem à frente aqui para receber um conselho, um passe, estão vindo por ressonância a você, a sua dor, a sua... E aí ela falou, entenda a dor. Não é eu sou vítima do processo, perdi meu filho, o marido, o ex-marido. Não. Da sua dor, que são a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua inveja, né? É disso que nós estamos tratando aqui. E assim foi, né? Então, ali começou uma escola, e ela também me dizia sempre, leia muito, eu perguntava o que eu vou ler, vai chegar para você as informações, e assim isso foi se estruturando. Nessa ocasião também, aí é todo um grupo, né, de espíritos ali que você vai entendendo, mas os mais presentes comigo sempre foi Vó Maria, que é um arquétipo, porque ela é uma mestra ascensionada, e a depender de onde ela se plasma para poder fazer um trabalho dela, ela vai aparecer de acordo com o que aquele grupo compreende. E o meu guardião, né, porteira, que vem muito nesse lugar de mostrar mesmo sua sombra, né? Cadê? O que é que você veio resolver aqui?